Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na Maratona Literária. Gente, aqui é a Ana Pregardier e é um grande prazer estar aqui com vocês durante essa semana intensa de muitos conteúdos e falando sobre nossos livros, nossa escrita e tudo que envolve esse processo maravilhoso que é trazer ao mundo esses nossos filhos literários, esses livros. Nosso tema é o poder da sua história. O poder da sua história. Você, escritor, escritora, que traz ao mundo o seu livro, suas palavras, os seus textos. O poder da sua história e como nós podemos escrever para criar conexões. Então, para esse nosso vídeo de hoje, vamos começar fazendo o seguinte, gente. Se vocês puderem, aí onde vocês estão, fechem os olhos, respirem fundo. Que nem a gente fala, eu gosto muito de falar, nem eu falo para as crianças e funciona muito bem. Fechem os olhos e cheira a florzinha, respira. E agora sopra a velhinha. Vamos lá. Fechem os olhos. E respirando, vamos começar a pensar no seguinte. Lembrem de algum livro que vocês já leram e que ele falou diretamente com vocês. Algum livro que vocês já leram e quando vocês estavam lendo esse livro, ele trouxe exatamente aquela palavra, ele trouxe aquela frase, aquilo que você precisava ouvir. Isso já aconteceu com vocês, gente? Já aconteceu de em algum momento da vida que vocês estavam passando por alguma situação, seja ela feliz ou não, em algum momento de uma situação que vocês estiveram passando, vocês começam a ler um livro e, digamos assim, de repente, aquele livro fala exatamente o que você precisava ouvir. Isso não é à toa. Isso não acontece à toa. Ontem, nós falávamos sobre a magia das palavras e o poder que elas têm de criar mundos e emoções. E é exatamente isso, gente. Essas palavras, quando nós, escritores e escritoras, nós trazemos ao mundo o nosso texto, nós criamos um mundo e a possibilidade, a oportunidade do leitor, da leitora, viver uma experiência, estar dentro deste outro mundo e se encontrar dentro deste outro mundo. Então, o poder que nós temos de escrever a nossa história, e aqui, gente, eu vou fazer até um parênteses. Quando a gente fala sobre escrever a nossa história, pode ser que seja um livro de ficção, pode ser que seja um livro de poemas, pode ser que seja um livro de crônicas, inclusive um livro técnico, porque um livro técnico também é a nossa história, a história do nosso conhecimento que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Mas tem também os livros que contam a nossa história de vida. Nossos referenciais biográficos, o que nós vivemos, as experiências que nós tivemos na nossa vida. Muitas vezes pessoas me perguntam o seguinte: ai, Ana, mas escrever um livro da minha história não é muito egocentrismo, não é muito egóico, não é muito querer me aparecer. Quem sou eu, afinal de contas, para fazer um livro com a minha história? Será que as pessoas vão querer ler este livro? E o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? A sua história, a sua vida, as suas experiências, elas são muito poderosas. Porque quando a gente traz a nossa história para o papel e nós temos a coragem e a generosidade de compartilhar a nossa história
com as outras pessoas, nós estamos dando a possibilidade de que essas pessoas também se encontrem, busquem soluções, ideias, alternativas através das experiências que nós vivemos, daquilo que se passou conosco. Algumas coisas às vezes são felizes, outras não, mas quando escrevemos, estamos doando, tendo a generosidade de doar um pouco da nossa experiência para que outras pessoas usufruam dela. Então, sim, a sua história, a sua escrita, ela pode gerar grandes conexões com as pessoas. Quando eu falo com pessoas que querem escrever seus livros, né, que antes de se inscrever na mentoria, enfim, eu sempre faço uma reunião. Quem está aqui, que já está inscrito na mentoria, Mari, Tia Maria da Paz, galera que já está inscrita, que está online aqui com a gente, sabe disso. Quem vai se inscrever ainda vai perceber, sempre antes da inscrição, eu faço uma reunião com a pessoa, antes de fazer parte da mentoria. E essa reunião ela é muito importante. Por quê? Porque dentro da mentoria Meu Primeiro Livro, este é um dos princípios fundamentais. Esse respeito ao livro e à identidade do escritor. Por quê? Porque é esta característica, essa identidade do escritor, da escritora, que quando está presente no livro, gera conexão. Isso é fundamental. Existem várias formas de se fazer livros. Várias formas de se fazer livros. Existem formas que você segue um roteiro e escreve. Existem outras que você vai cumprindo etapas e tá tudo bem. Tem pessoas e lugares que entendem um livro como um monte de papel impresso. Outros entendem o livro como um objeto ou apenas um produto de venda. Aqui na mentoria, gente, aqui na mentoria Meu Primeiro Livro, o livro, ele é um ser que ele nasce de nós, ele vem da gente. Nós gestamos esse livro. Cada passo, cada mês que esse bebê vai crescendo, cada passo que nós vamos dando dentro da mentoria, esse livro vai se formando. Vai se formando e, através daquelas palavras, da sua história que está vindo para esse livro, ele mantém a identidade do escritor e isso faz gerar esta conexão com as pessoas. E é muito interessante porque esse poder, né, da história e de escrever para se conectar, ele acontece em várias esferas, digamos assim. Vamos começar por uma aqui, né? Quando você pega o livro, escolhe um livro e leva ele para casa, para o seu ambiente íntimo e começa a ler, você desenvolve um relacionamento íntimo, próximo com esse livro, muito próximo. E o livro conversa com você, ele traz e conecta as experiências que aquele escritor, aquela escritora viveu com o que você está vivendo. E tem outras coisas também, outras esferas de conexão e transformação. Por exemplo, quando a escritora ou o escritor está trazendo para a vida esse livro, né? Mara Nunes está aqui nos assistindo. O livro é um pedaço de quem somos. Esse grau de conexão que se desenvolve quando nós estamos escrevendo um livro é um grau de conexão também nosso com nós mesmas, com nós mesmos. Por quê?
no momento que a gente começa a escrever e trazer ao mundo estas palavras, estes textos, nós também conversamos conosco, revisitamos experiências, revisitamos momentos, revisitamos lugares e sensações e emoções. E nesta jornada da escrita do livro, nós, escritores e escritoras, nos reconectamos com tantas experiências que nós vivemos. Então, este poder que a história tem, ela vem da onde? Ela vem dessa escrita. Essa escrita com conexão, que primeiro se dá do escritor consigo mesmo, a partir daí com o seu livro. Porque ele começa a escrever e o livro, trazer ao mundo o texto do livro, é uma forma, é um meio para também se reconectar a si. E a partir desta conexão, onde o escritor, a escritora, tem esta profunda conexão consigo e com seu texto, com seu livro, quando o livro bate as asas e vai, depois do lançamento, né, ele ganha o mundo, depois que o livro ganha o mundo, esta conexão que nasceu do próprio escritor, da própria escritora consigo mesma, se transforma num novo ser que vai se conectar a outras pessoas, a outros leitores. E isso é muito transformador. Não só para o leitor, que pega o livro aqui, ó, pronto, mas também para o escritor, para a escritora, que descobre este livro, descobre esta parte de si mesmo, de si mesma, enquanto está fazendo o processo da escrita. E hoje, gente, hoje eu tive uma reunião muito interessante com um escritor e uma escritora que estão pensando em fazer a mentoria. E nessa reunião de hoje foi muito interessante, porque assim, várias coisas foram interessantes, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, ela me perguntou o seguinte: tá, eu vi ali o curso que tem os 10 passos gratuito. O que tem de diferente na mentoria? E eu respondi para ela: a mentoria eu faço literalmente exatamente a mesma coisa que estão nos 10 passos, que é gratuito. Tá aí. Quem quiser, gente, quem está aqui assistindo, tem lá o curso gratuito com os 10 passos, eu tenho vídeo para cada um deles que vocês podem acessar e assistir. A mentoria eu faço exatamente a mesma coisa. Mas qual é a diferença? A diferença é que na mentoria vocês não estão sozinhos. Eu me conecto a vocês, escritores e escritoras, eu me conecto a vocês para colaborar neste processo, neste período, ajudar a dar ferramentas, a observar, a entender o processo de como fazer para trazer daqui da cabeça a sua história e colocá-la no papel com propósito, escrevendo com propósito, com este objetivo de gerar conexão consigo, com o texto, com o livro e com os leitores. Então, a mentoria, qual a diferença da mentoria? É a conexão. Claro, você ganha 50 exemplares do seu livro no final, está incluído na mentoria, você tem revisão, você tem registro. Parte burocrática, processual, está toda lá dentro, gente. Está toda lá dentro da mentoria. Mas qual é a diferença? Por que a mentoria? É a conexão. A conexão que eu, junto com vocês,
posso contribuir durante esse processo, apoiar durante esse processo de gestação e nascimento do livro de vocês. É isso. E vamos lá. Hoje, para falar, né, deste tema, né, o poder da sua história e escrevendo para se conectar, eu trouxe 2 livros, gente. 2 livros. Um meu e um da mentoria. Eu trouxe este livro aqui, que eu já mostrei, estou mostrando ele aqui para vocês. O Minha Dança Não É Só Passos. É amor, é sentimento, sou eu. Este livro é da Mara Nunes. A Mara Nunes, ela é artista, professora de dança, dançarina, enfim. Bom, o currículo dela, então, é enorme. Não vou nem ler aqui, que tem não sei quantas graduações e etc. Gente, a Mara Nunes, neste livro, esse livro, contando brevemente a história dele, esse livro, o título dele já existia desde 2009, quando a Mara Nunes criou um espetáculo de dança chamado Minha Dança Não É Só Passos. Em 2015, a Mara já queria escrever um livro com esse título. E ela tinha vários textos, vários escritos em cadernos e etc. E quando ela começou esse ano a mentoria, o que aconteceu? Eu sugeri a ela trazer os tópicos, as coisas que ela acha que poderiam entrar no livro, antes de a gente olhar os textos já escritos. E aí começar a escrever. O processo, e é aí que entra o apoio da mentoria, né? Mara está comentando aqui nos comentários aqui, apoiar de uma maneira única e intensa, né, Mara? É porque assim, enquanto escritora está escrevendo seu livro ou criando, né, arrumando, organizando seus poemas, por exemplo, isso é um processo onde a gente começa a pensar várias coisas, nos dá ideias, nos dá, às vezes, angústias, dúvidas, e é durante esse processo que na mentoria a gente vai juntos, com conexão, conversando e desenvolvendo esta escrita. Eu me lembro, eu já vou entrar aqui e mostrar o livro para vocês. Eu me lembro que durante o processo de escrita do Minha Dança Não É Só Passos, da Mara, teve alguns momentos que a Mara me dizia assim, Ana, mas tá uma confusão isso, eu tô repetindo um monte. O livro tá todo bagunçado, tá um caos. E aí eu trago para vocês uma coisa que eu sempre digo. Quando a gente está começando a escrever, quando nós estamos começando a escrita, o livro é como um bebê, gente. Primeiro, segundo, terceiro mês da gestação, os primeiros passos, o bebê ainda não tem mãozinha, não tem perninha, a gente não consegue enxergar ele bonitinho. No livro é a mesma coisa, mas ele já tem a essência e a conexão com o escritor, com a escritora. E aí, passou todo o processo, escrita, diagramação, o livro ficou lindo por dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro ficou lindo. Deixa eu mostrar aqui uma... Olha só, gente. O livro ficou belíssimo por dentro. E quando o livro estava pronto já, e quando ele foi para a rodada de testes, e agora que já foi lançado, e as pessoas começaram a ler, o retorno que as pessoas dão sobre o que elas estão lendo é incrível. Por quê? Porque quando elas estão lendo, mesmo que tenha sido escrito pela Mara Nunes, e algumas coisas sejam experiências da vida que ela teve durante a dança, quando a gente lê, nós nos conectamos. Eu vou abrir um trechinho do livro da Mara Nunes para mostrar o que é esse escrever para se conectar. E é claro, como eu gosto de surpresas, né, gente?
Eu não marquei trecho nenhum, ó. Não marquei nada. Vamos ver o que a gente acha. Vamos ver. Ó, abri aqui, né? Vocês viram? Vou ler esse aqui, ó, que tá em destaque com a imagem. Vamos lá. A Mara diz o seguinte, quem sabe, né? Quem sabe esse texto aqui, ele é exatamente o que eu, ou vocês, ou nós, precisamos ouvir exatamente nesse momento. Vamos lá, vamos ler aqui o texto? Faça o que você tiver vontade. Sim, a vida é sua. E é única. Não dê ouvidos a quem não lhe acrescenta em nada. Independente de quem seja. Família, amigos, parente, chefe, crush. Ouça o seu coração. A vida é uma só. E essa é a sua vida. Isso é exatamente aqui, ó, exatamente o que o Leôncio está dizendo aqui, ó, que o Érico Veríssimo deixava a sua personalidade em suas obras. É isso, Leôncio. Quando a gente lê este texto aqui da Mara, faça o que você tiver vontade. Sim, a vida é sua e é única. Não dê ouvidos a quem não lhe acrescenta em nada. Isso é a personalidade da Mara. Que quando nós ouvimos, quando nós lemos, isso nos toca e conversa conosco. Eu sei que é fácil para a gente, às vezes, admirar, olhar, né, e admirar autores consagrados, Érico Veríssimo, Machado de Assis, etc. É fácil admirar esses autores. Mas não é só eles que imprimem a sua identidade, a sua autenticidade, a sua personalidade nos livros. Quando nós, escritores e escritoras, nos permitimos o processo de conexão na escrita, nós também conseguimos. Claro, não temos, de repente, não temos ainda a fama de Érico Veríssimo. Bom, gente, eu acho que ele está com muitos, muitos, muitos anos na nossa frente. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo também. Porque hoje nós temos o privilégio de ler aqui e compartilhar um texto como esse, da escritora Mara Nunes, com ela aqui junto conosco. Nós temos a beleza, a oportunidade, a graça de poder estar lá no lançamento, pegando um autógrafo direto com a escritora. Ou um dia, quem sabe? Quem sabe se não será também um nome conhecido, assim como Érico Veríssimo. Alguém, em algum momento da história, esteve lá junto com Érico Veríssimo quando ele estava começando. Em algum momento ele começou. Em algum momento as pessoas não acreditaram nele. Mas nesse momento, o que ele manteve? A sua conexão, a sua autenticidade, a sua personalidade, a sua verdade e realidade dentro do que ele escreve. Do poder da sua história escrevendo com conexão. Trouxe também aqui, gente, mais um livro meu. Eu ia trazer só o livro da Mara hoje, mas depois da reunião que eu tive hoje de tarde, eu resolvi trazer este meu livro aqui, Meus Escritos. Eu tenho hoje, pessoal, 33 livros publicados. Destes 33 livros, 32 são de educação financeira. 32. E ano passado, eu lancei meu primeiro livro que não é de educação financeira. Esse aqui. Meus Escritos. Um livro de poemas. E hoje de tarde, naquela reunião que eu comentei com vocês, eu falei sobre isso.
porque o escritor me perguntava, mas será que as pessoas vão querer ler meus poemas? Porque é uma coisa tão íntima, tão pessoal, tão minha. E eu contei para ele daí o seguinte, que a experiência de ter escrito esse livro foi muito incrível, porque mesmo na época eu já tinha 30 e poucos livros. Quando eu fui escrever esse livro, eu já escrevia poemas. O poema mais antigo que está dentro desse livro é de 1999. 1999, gente. Chega a ser surreal pensando agora, a gente já está em 2000, de 1900, enfim. É o poema mais antigo desse livro. E eu nunca tinha escrito um livro de poemas, por quê? Porque eu tinha medo da exposição. Eu pensava o seguinte, gente, se eu for fazer um livro com meus poemas, as pessoas vão ler e vão saber tudo que eu estou falando, vão saber do que eu estou falando, vão saber de qual situação eu estou falando, vão ser... E era assustador, mesmo eu já tendo escrito tantos livros. E o que eu descobri quando eu me conectei e escrevi este livro? Primeiro que eu me conectei de novo e revisitei tantas coisas e experiências que eu vivi. E eu percebi que tem coisas que eu escrevi há muitos anos que hoje elas já estão diferentes. Eu já ressignifiquei, eu enxergo elas diferentes. E isso, quando eu leio e eu escrevo este meu livro, eu me reconecto à minha essência, aos meus sentimentos que de fato são eu. Aquilo que é eu. Esses sentimentos que eu sou, eu me reconecto a eles e posso trazer no livro estes poemas que vão criar, vão possibilitar conexões com outras pessoas. Eu vou ler desse livro aqui para vocês. Hoje eu falei até sobre isso com esse escritor que escreve poemas também. Qual a ordem dos poemas do livro? Como que isso acontece? Isso, nós juntos, na mentoria, a gente vai trabalhar. Não é uma coisa mecânica escolher a ordem dos poemas de um livro. É muito íntimo, é muito importante, é muito sentimental. O grau emocional envolvido na escolha da ordem dos poemas dentro de um livro é muito íntimo. E às vezes, pode inclusive ser que o poema venha em lugares não convencionais. Por exemplo, eu normalmente, na contracapa, eu faço um resumo do livro, eu faço alguma coisa, eu escrevo alguma coisa, eu boto uma foto minha, enfim. É o meu normal, eu tenho 30 e poucos livros, gente. Já é um padrão que eu tenho. Quando eu fui escrever esse livro, o que eu senti? Que na contracapa tinha um poema que eu queria começar o livro com ele. E quando eu fui fazer o livro, na minha cabeça, eu queria começar o livro com ele. Mas quando eu fui fazer o livro, eu descobri que o primeiro poema que eu ia escrever no livro não era para ser esse. Era para ser outro. Era esse aqui, que eu vou ler para vocês. Tá? E o livro que eu queria que fosse o primeiro do livro, ele não se encaixou no livro. E eu olhei, nossa, mas esse texto, ele resume tudo o que o livro diz. E daí eu me dei conta. Eu me dei conta que esse texto era o texto da contracapa. E é isso mesmo, vocês podem ficar super calmos e tranquilos em relação ao processo, porque vocês não estão sozinhos. Para fazer isso tudo, gente, a gente está junto. Eu vou ler para vocês. E aqui deixo um coraçãozinho para aqueles escritores e escritoras que escrevem poemas também. E aqueles que não escrevem poemas, tem gente que não escreve poemas, mas escreve de forma poética. Vou dar um exemplo. A gente acabou de ler o texto da Mara, né? O texto da Mara não é um livro de poemas. Mas vocês percebem como aquele texto que eu li para vocês poderia perfeitamente
estar num formato de poema. Então aqui fica para vocês, escritores e escritoras que escrevem de forma poética. Esse é o primeiro poema do meu livro, tá? É o que eu senti que tinha que ser o primeiro. Todo poema tem endereço. Pessoa, lugar, situação, imaginação. As musas inspiram, mas inspiram daquilo que você vive. Não existe inspiração sem vida. A vida é o alimento dos poetas. Viva cada situação, imaginação, lugar, pessoa, viva. Não é muito diferente do que a Mara acabou de nos dizer, né, gente? Faça o que você tem vontade. Não dê ouvidos a quem não lhe acrescenta em nada. Não dê ouvidos, não interessa se é parente, chefe, amigo, crush, quem é. Seja você, viva. Olha como as coisas se conectam. Isso é conexão, gente. Isso é conexão. Eu abri a página aleatoriamente. E olha a conexão com o que a gente tem aqui. Isso é conexão. Isso é o poder de você escrever a sua história, a minha história, a sua história. E, a partir dessa escrita, escrever com conexão, para conectar. Quer ver? Vou ler para vocês este aqui. Está na contracapa do meu livro, Meus Escritos. Para mim, a poesia nasce da entrega, da paixão, do momento, do preencher e consumir-se por completo, entregue àquela sensação. Reler uma poesia é atiçar o fogo em brasa, é provocar a luz, o calor, o fogo, o espetáculo, mesmo quando fugaz, forte e duradouro, igual ao fogo em palha. Por que reler? Ou melhor, por que escrever? Para manter ao alcance o combustível que faz consumir o fogo? Ou seria justamente para libertar e não mais existir amarras? Escrever, bom, escrever é dar vida, é tornar real o inexistente, é viver todas as possibilidades, é sentir as consequências, é gozar dos resultados, é como um sonho acordado, é respirar a alma, que fala, faz e mostra muito mais do que as palavras aparentes.